Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos um texto da irmã Carla Juliana de Mello que se chama Questão de Prioridade. E olha, a irmã Carla Juliana Mello, ela é educadora cristã, graduada em teologia, ela é de Manaus, Amazonas. E esse texto que ela escreveu, ela o fez para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente uma meditação para cada dia do ano e, lógico, sempre baseada na Palavra de Deus, sempre baseada na Bíblia. E quando a gente lê o Manancial, quando a gente estuda, nós nos engajamos cada vez mais na missão de Deus. Também crescemos na nossa vida cristã e somos edificados, inspirados e exortados. É só ficar atento com aquilo que o texto vai nos dizer. O importante é que temos uma porção bíblica bacana, que o texto sempre faz referência com a leitura bíblica. Então, é um jeito maravilhoso de todo dia nós estudarmos a palavra. Bem, irmãos, então, como eu disse, quem escreveu foi a irmã Carla Juliana Mello, não fui eu. O que é que eu vou fazer então? Eu vou ler com os irmãos o texto que ela escreveu e contar aquilo que eu entendi. Para isso, eu quero pedir a bênção do Senhor, vamos orar, pedir para que Ele nos mostre o que o texto vai nos dizer e que nós possamos entender qual deve ser a prioridade da nossa vida, tá bom? Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o texto fique bem claro para nós, que nós possamos compreender que a nossa prioridade é o Senhor. Amém. Bom, então vamos lá, irmãos, nós vamos ler o primeiro capítulo de Ageu. A gente chama de profeta menor, né? Então vamos lá. Então é quando Deus manda reedificar o templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Hagai, Ageu, festivo ao governador de Judá, Zerubabel ben Shealtiel, Zorobabel, filho de Sealtiel, e é o grande sacerdote Josué, filho de Osadaque, nos seguintes termos: assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos: este povo murmura, não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuosos acabamentos, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé Tzba, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso coração, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora um monte, trazei boa madeira e edificai aqui a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta Yahvé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda dissipei como um só sopro. E agi deste modo por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por essa razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também todas as pessoas e os rebanhos.
o trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, seu Elohim, Deus, e entender as palavras do profeta Ageu, a quem o Eterno seu Deus havia mandado. E todo o povo temeu grandemente o Senhor. Em seguida, Ageu, mensageiro de Deus, transmitiu essa palavra do Senhor para o povo: Eis que eu estou convosco. Assegurei Yahvé. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa de Yahvé dos exércitos, seu Elohim Deus. E isto ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Amém? Bom, então, irmãos, questão de prioridade. O versículo escolhido pela irmã Carla Juliana é o versículo 4, que diz: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Bom, então qual que era o contexto? O povo lá já tinha retornado do exílio, não era mais escravo, e tinha recomeçado a reconstruir o templo, porque ele tinha sido totalmente destruído. Mas o que aconteceu? Quando eles começaram a colocar os alicerces, aí começaram a ficar com preguiça, ficaram desanimados. Ai, falou, ai, tem tanto para fazer. Ai, amanhã, depois de amanhã, ai. Moral, deixar de lado. Assim, o que eles começaram a fazer? Em vez de consertar a casa de Deus, eles começaram a construir as próprias casas, viver a sua vida e passaram a se preocupar apenas em suprir as suas necessidades, deixando de lado a construção do templo de Deus, né? E a gente olha isso e fala, nossa, que absurdo, né? Pararam de construir o templo do Senhor, pararam de consertar tudo lá e foram consertar as casas deles. Mas assim, se a gente for avaliar, a gente faz bem isso também, né, irmãos? Bom, e o que aconteceu com aquele povo? Como consequência, deu ruim. Por quê? Porque tudo que eles faziam não progredia. As pessoas estavam improdutivas, elas plantavam. Não, vou fazer uma plantação grande para ganhar dinheiro, para construir a casa, para fazer o acabamento, mas não colhiam nada. Elas comiam, mas continuavam com fome. Bebiam, mas continuavam com sede, como está lá no versículo 6. Vou até reler para vocês, ó. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe o salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. É que quando aquelas coisas que a gente vai fazendo, lutando, parece que a gente nada e morre afogado lá na praia, né? Pertinho da praia mesmo, né? Então, o que acontece? Os recursos nunca eram suficientes, eles nunca conseguiam acabar a casa deles, nunca conseguiam fazer nada, por quê? Porque o Senhor fazia, ó, espalhava tudo o que eles faziam com sopro. Então, tudo que eles tinham na mão não ia para frente. E a pergunta que não quer calar é, será que a gente não faz isso também? A gente põe o relógio para despertar, porque precisa trabalhar, ganhar o pão. Ai, mas eu já acordo tão cedo, vou ler a Bíblia de manhã? Ah, não vou. Não vai dar, não. Eu já acordo atrasada, vou colocar para despertar e já vou sair. Aí você vai, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada e já sai para trabalhar. Aí fala, não, quando chegar de noite eu vou fazer o meu devocional, quando chegar à noite eu vou, então, me dedicar a ler a Bíblia, aprender.
Mas aí quando chega de noite você tá tão cansado, né, que ai, fala, aí amanhã cedo eu tento. E aí vai que não acontece nada. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente faz do mesmo jeito que aquele povo, né? A gente fala, vou escolher andar por aqui. E depois eu faço as coisas de Deus, né? E aí a gente vai vivendo somente para as coisas que nos interessam, buscando apenas as coisas que a gente acredita que vai satisfazer as nossas necessidades. A gente acha que as coisas do Senhor, elas podem ficar para depois. E aí no final a gente acaba esquecendo. Quando você vê, já é sexta-feira, você não fez seu devocional, você não leu a palavra, você não estudou, você nada do que você se propôs, falar, essa semana eu vou fazer um jejum. Não fez também, enfim. A gente esquece do Senhor. E aí não sabe, né, por que a vida da gente está improdutiva, por que não vai para frente. Bem, então a proposta do Senhor é qual? Se você quer que a sua vida vá para frente, se você quer que a sua vida seja produtiva, se você quer que as coisas realmente comecem a fluir, então você tem que priorizar o Senhor. Foi assim lá no tempo de Ageu e é assim hoje, né? A gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que buscar o seu reino, a gente tem que fazer a sua vontade. E a gente só vai fazer a vontade de obedecer se a gente souber o que Deus fala, se a gente souber o que Ele tem para nós. E a gente precisa viver de que forma que o Senhor possa ser glorificado através de nós. Então, irmãos, isso é uma questão de prioridade. Se cada um de nós que está ouvindo isso não tem priorizado o Senhor, é hora de se arrepender, pedir perdão e retomar o caminho do jeito que o Senhor quer, do jeito que precisa ser feito, tá bom? Porque não adianta a gente dizer que é cristão e não priorizar o Senhor. Não adianta a gente falar que Deus é Pai se a gente nunca conversa com Ele. Não adianta a gente dizer que tem um Deus que cuida se a gente não lê a sua palavra e não sabe o que Ele espera de nós. Bom, nosso manancial termina assim, com uma pergunta que só você pode responder para você mesmo. Qual tem sido a sua prioridade? Eu não quero saber a resposta, mas é importante que você pense nisso. E se você está distante daquilo que o Senhor tem para você, volta e retoma o caminho, tá bom? Bom, irmãos, eu quero pedir aí que vocês compartilhem essa mensagem para que outras pessoas também possam lembrar-se, né, da importância que o Senhor tem na nossa vida e que Ele tem que ser, sim, a nossa prioridade. Quero pedir também que vocês comentem, que vocês curtam, porque de qualquer forma, na minha simplicidade aqui, ó, fazendo aqui no meu ambiente de casa, é o meu jeito de pregar a palavra, né? E eu conto com vocês para que ela possa se espalhar para outras pessoas, tá bom? Então, assim, é de um modo simples, eu não fiz teologia, não fiz nada disso, mas eu acho que é importante a gente compartilhar a palavra de Deus e que o Senhor fale ao coração de cada um, tá bom? Bom, irmãos, eu vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos a importância de ter o Senhor como nossa prioridade, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também o que está em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou me despedir, né, com a frase do ano que é, não tema, Deus já está lá.